Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai começar a campanha Fora do Ar do Paz 2024. Bem, gente, chegamos ao último mês do ano, estamos em dezembro. Nossa, que calor, né? E hoje a gente vai ter o último episódio do ano do Maqui Fala Mal do Governo. Por estar esse calor infernal, eu vou voltar às minhas raízes de Maqui Fala Mal do Governo e vou fazer uma maquiagem mais levinha hoje. Porque, sinceramente, gente, tá horrível. Eu não tô aguentando, eu tô com a janela aberta. Se os vizinhos gritarem, me perdoem, mas é porque tá muito quente e se eu fechasse a janela eu ia morrer aqui dentro. E colocar 300 quilos de maquiagem na minha cara não ia ser legal também. Mas antes da gente começar esse vídeo, antes da gente falar um pouco mais sobre os resultados das eleições, eu gostaria de falar com você que ainda não é inscrito nesse canal e convidar você a se inscrever, ativar as notificações, deixar o like aqui embaixo e mandar esse vídeo para todos os seus amigos. O Maqui Fala Mal do Governo é um quadro que eu faço todos os meses, no qual, assim como o nome diz, eu me maquio enquanto falo mal do governo, enquanto teço algumas críticas políticas por aí. E eu não costumo parar para ficar mostrando cada produto que eu tô usando a cada passo da maquiagem. Então, se você tiver interesse em algum produto que foi usado neste vídeo, a lista completa estará aqui na descrição. Eleições 2020. A gente sempre acha que acabou o assunto, mas o assunto continua. A última vez que a gente se falou, o primeiro turno nem tinha rolado ainda, nem tinha acontecido. Mas agora a eleição já é considerada finalizada. Alguns candidatos foram eleitos no segundo turno, porém estavam com a candidatura sub júdice, então a justiça vai ter que avaliar se vai realmente dar vitória para esses candidatos ou se, não sei, convocar novas eleições. É porque isso nunca aconteceu comigo e eu não pesquisei sobre isso ainda, mas eu vou pesquisar porque eu quero trazer as informações mais completas para vocês. O que acontece caso um candidato com a candidatura sub júdice vence as eleições? Enfim, foram eleições assim muito conturbadas, começando pelo fato de que estamos no meio de uma pandemia. Muita gente não estava se sentindo segura em ir votar, o que é completamente compreensível, afinal, a gente nunca sabe onde que esse vírus pode estar. Aliás, eu já trago para vocês aqui um update. Eu fiz o exame da Covid e o resultado deu que eu já tive a doença. O exame de sangue, que é aquele que a pessoa tira o seu sangue como se fosse fazer um exame de sangue comum, ele acusa se o seu corpo já tem, se o seu sangue, né, no caso, já tem anticorpos contra a Covid, o que diz se você já teve a doença ou não. E o meu acusou, portanto, eu já tive Covid. E é aquilo, né? Aqui em casa a gente tomou todos os cuidados, porque todo mundo é grupo de risco, tá? As pessoas ainda continuam precisando trabalhar. Às vezes a gente precisa ir num mercado, a gente precisa ir numa farmácia, em alguma coisa. A gente não vai ficar trancado dentro de casa o tempo todo, por mais que esse fosse o ideal. Pandemia, pessoal meio que com medo de sair de casa, o que eu achei até meio irônica essa desculpa, já que quando todo mundo estava pedindo fiquem em casa, é melhor para todos, a gente precisa passar isso, conter essa primeira onda, para que quando tiver a segunda a gente não sofra tanto, e pipipi, popopó, e nenenenenenê. Quando a gente falava isso lá no começo do ano, logo assim que a Covid aterrissou em terras brasileiras, as pessoas falavam, não, eu vou deixar de ir à praia, eu vou deixar de ir nas festas dos meus amigos, eu vou deixar de fazer farra só por causa de uma Covid. Eu jamais, nossa, nunca no Brasil. É agora na hora de votar, na hora de exercer o seu direito como cidadão, a pessoa simplesmente mete essa de que, ai, a pandemia, vou ficar de multa mesmo, vou justificar, sei lá, o que o pessoal fez. Sendo que pandemia não existia quando você marcava de ir na praia com seus amiguinhos, né? Mais pessoas próximas foram pegando essa doença, mais pessoas próximas foram sendo internadas, morrendo. Mas não, se eu perder a minha festinha, acabou pra mim. Mas enfim, né, a abstenção foi enorme, não só no Rio de Janeiro, mas eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro,
que teve mais gente ausente nesse segundo turno, principalmente, do que pessoas que votaram no prefeito eleito daqui. E aproveitar que estamos falando de segundo turno, que estamos falando de prefeitos e tudo mais. Galera do céu. Domingo, pra mim, começou com uma enorme esperança, porque, assim, aqui no Rio a gente não estava numa situação muito boa, não estava, porque quem foi para o segundo turno foi o nosso ex-prefeito e o atual prefeito, que graças a Deus será ex-prefeito em janeiro. Em algumas cidades a gente tinha candidatos de esquerda chegando no segundo turno. Boulos, Manuela Dávila, Marília Reis. E eu tava realmente com esperança que esses candidatos vencessem em suas respectivas cidades. Afinal, eles estavam indo bem nas pesquisas, eles conseguiram chegar no segundo turno num momento aqui do Brasil que as pessoas ainda têm medo da chamada ameaça vermelha comunista e pipipi, popopó. E eu estava confiante de que eles poderiam se tornar os prefeitos de suas respectivas cidades. Infelizmente, no fim do dia, a música que tocou aqui em casa foi Bye Bye, da Mariah Carey, porque This is for my people who just lost somebody. Mesmo sabendo que, assim, eu não moro em Recife, eu não moro em Porto Alegre, eu não moro em São Paulo, mas eu acho que a sensação que eu tive foi parecida com a das pessoas dos outros estados quando o Freixo perdeu a eleição para prefeito em 2016. Eu fiquei especialmente incomodada com São Paulo, porque o prefeito que ganhou lá, o candidato que ganhou lá, foi o Bruno Covas, que é o atual prefeito, que não foi eleito nas últimas eleições, mas ele assumiu o cargo depois de o seu prefeito, que era o João Dória, ele largar o cargo para poder concorrer ao governo do estado. Acabou com o leve leite, teve a questão também do bilhete único de lá, a integração que o pessoal fazia para poder pegar ônibus e outros transportes com um preço um pouquinho menor, né? O que pro bolso do trabalhador é uma vitória. E o vice dele, para piorar, o candidato a vice dele é condenado por violência à mulher. Então, assim, ô São Paulo. Eu não vou falar que paulista não sabe votar, porque pelo menos o Boulos foi pro segundo turno, né? Aqui no Rio nem Benedita nem Renata passaram. Porque Marta Rocha, apesar dela ter ido bem nos debates do primeiro turno, ela não é de esquerda, ela é delegada. Vai votar em delegado? Not on my watch. E mesmo no segundo turno, mesmo perdendo, o Boulos teve uma votação bem expressiva, o que me faz ter esperança no futuro. Não sei se ele vai vir candidato a governador, presidente ou sei lá o que for em 2022, mas eu espero que ele continue motivado a continuar na política, porque ele é uma pessoa muito necessária. Mas só que a situação do Covas eleito me preocupa, porque São Paulo tem um histórico muito forte de prefeitos que largam a prefeitura no meio, que largam o mandato no meio para poder se candidatar a governador. E governadores que largam o governo no meio, largam o seu mandato no meio para poder se candidatar a presidente. Inclusive, eu acho que São Paulo deveria pensar em puxar um plebiscito, alguma coisa, para só eleger prefeitos junto com a eleição presidencial, né? Porque se os prefeitos entram, por exemplo, vai entrar em 2021, vai entrar o Bruno Covas, em 2022 ele já vai sair porque ele quer candidatar a governador. Então, assim, já que o Dória, ele provavelmente vai largar o governo do estado para se candidatar a presidente, a gente já sabe como é que essa história termina. A gente teve Alckmin, a gente teve José Serra, que fez isso. Eu não sei se quando foi o Aécio candidato, porque ele era de Minas, ele fez uma coisa parecida, mas não duvido nada. Gostaria de parabenizar o pessoal que saiu de casa para votar no Boulos. O pessoal que, mesmo sendo contra, entendeu, né, que para tirar um a gente precisa votar no outro. E é nesse ritmo que a gente entra no assunto Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, no segundo turno das eleições. Aqui, o que aconteceu foi o seguinte, minha galera, meu povo, minha pova. O Rio de Janeiro fez uma besteira enorme ao colocar no segundo turno
o Crivella. Eu tava muito esperançosa de que quem ia pro segundo turno com o Eduardo Paes era a Benedita. E eu acho que, assim, ela não ia ganhar, ela acabou em quarto, né, no primeiro turno. Eu acho que ela não ia ganhar o segundo turno, mas era aquele negócio de pelo menos dar uma esperança, sabe? Foi governadora do estado e dos últimos governadores que o Rio de Janeiro teve, ela é a única que tá viva e que não foi presa. E não foi coisada por corrupção, né? Então eu pensei, nossa, um currículo desses, talvez o carioca vote em Benedita. Ela pode ter uma chance. Eu votei nela, eu confiei o meu voto a ela, não me arrependo. Ela pode ter ficado em quarto na votação geral, mas eu não me arrependo. Só que aí o povo votou no Crivella. Pra quê, né? Pra quê que o povo carioca foi votar em Crivella? Eu tenho que dizer pra vocês que uma parte foi por causa dessa historinha dele, desse coisa dele. De, uau, a ameaça comunista que vai destruir as nossas famílias, pegar as nossas criancinhas e comer no café da manhã. Era dessa forma que ele falava. Em 2016, do Freixo. E esse ano do Paes. E olha que o Paes nem é de esquerda. É mais uma dessas pessoas de centro que a gente sabe que na verdade a pessoa é de direita. Sempre quando alguém fala assim, eu não sou de esquerda nem de direita. É de direita. Pode ter certeza, é de direita. E aí, tipo, no primeiro turno, eu sentia que as coisas estavam um pouco tranquilas em questão de propaganda eleitoral e tudo mais. Só que aí chegou o segundo turno e provou que nada estava tranquilo, nada estava bom. Por que nada estava tranquilo e nada estava bom? Porque começou a série de ataques e de fake news. Crivella, vendo que ia perder, começou a atribuir fake news ao Paes. Eu já ia falar Freixo, mas é porque o Freixo também estava envolvido nessa história. Porque o Crivella começou a falar pro povo da igreja, né, que é o povo que mais segue ele, se identifica com esse discurso dele, que mais se beneficia desse discurso dele. Gente, tá um suadeiro horroroso aqui, tá muito quente. Começou a inventar de que o Freixo no segundo turno ia apoiar o Eduardo Paes e que o Eduardo Paes ia colocar o PSOL nas secretarias da prefeitura e que eles iam aplicar kit gay, ideologia de gênero nas escolas para as criancinhas de 6 anos. Só sendo muito carioca, assim, pra você saber que isso tudo é mentira. Só tendo vivido nessa cidade todos os anos que eu vivi e acompanhado política, mesmo que, assim, eu não acompanho muito ativamente, mas eu sempre gostei muito de negócio de eleição. Então, só tendo acompanhado, você não precisa ir a fundo, mas de você acompanhar no nível que eu acompanho, você já sabe que era fake news. Por que eu afirmo com tanta certeza e convicção de que era fake news? Gente, basta você ter o mínimo de conhecimento de política carioca pra você saber que o PSOL e o Eduardo Paes não se bicam. O mínimo, não precisa ter muito, o mínimo você já sabe disso. O PSOL em nenhum momento apoiou o Eduardo Paes, nem nesse segundo turno, porque foi mais uma coisa tipo voto crítico, né? Como eu fiz, como muitas pessoas fizeram, o chamado voto crítico, votar no Eduardo Paes pra tirar o Crivella. E é como eu falei no começo do vídeo, a gente elegeu o Paes, sim, mas já começa a campanha fora Eduardo Paes pra 2024. O Eduardo Paes não é, assim, um prefeito que não faz nada, só que ele faz as coisas menos do que elas precisam ser feitas, sabe? Elas funcionam, mas não tanto. Ele nunca foi o melhor prefeito do Rio, mas a gente sabe que ele era 1000 vezes melhor do que o Crivella, em todos os aspectos, todos os sentidos, todas as coisas. Quando eu tava, aspas, fazendo campanha pro Eduardo Paes, eu sempre falava o seguinte, gente, a questão aqui é tirar o Crivella. Se fosse o Crivella competindo contra um sanduíche, eu ia fazer campanha para o sanduíche. Se o Crivella estivesse competindo contra um K-popper, podia até ser fã do BTS. Eu fazia campanha pra ARMY ganhar. Se o Crivella estivesse competindo contra a Galinha Pintadinha ou o boneco do Mundo Bita, eu ia torcer pro Mundo Bita, eu ia fazer campanha pro Mundo Bita e pra Galinha Pintadinha. Ou seja, nunca foi sobre ser fã do Eduardo Paes, nunca foi sobre
gostar do Eduardo Paes. Nunca foi sobre ter saudades do meu ex, porque a gente falava muito dessa assim que o Crivella sumiu, que saudade do meu ex, mas era brincadeira, gente. Era brincadeira, não era verdade. Então assim, né? O Crivella que lute. Vai com Deus, meu chapa. Volta pra Universal, que lá você vai poder falar as suas baboseiras bíblicas o tempo todo e não vai ter problema que você vai estar na igreja e as pessoas estão ali pra ouvir você falar. A gente queria saúde de qualidade, você não deu. Queria educação de qualidade, você não deu. A gente queria segurança, você não deu. A gente queria tudo de bom e você não deu. E ainda coloca a culpa no Eduardo Paes, que a gente sabe que não fez muita coisa, porém fez muito mais do que o Crivella. O Dudu vai entrar ano que vem, vai ter que se esforçar o triplo do que ele achou que ia poder fazer, porque eu tenho certeza de que o Crivella vai entregar essa prefeitura pra ele quebrada. Mas agora, voltando ao primeiro turno das eleições, voltando lá pro começo. Gente, essas eleições, por mais que a gente não tenha eleito muitos candidatos a prefeito que realmente valessem a pena, poucas foram as cidades que conseguiram. Por exemplo, Belém conseguiu eleger um bom candidato. Nas candidaturas de vereadores, a gente teve alguns pontos positivos. Por exemplo, a gente teve muitas candidaturas trans vencendo em várias cidades, várias capitais. E, inclusive, a mulher mais votada de São Paulo para o cargo de vereadora foi a Erika Hilton, que é uma mulher trans. Então, essas coisas dão um pouco de esperança, assim, pra gente. Eu sei que tem muitos membros da comunidade LGBT que se candidataram por partidos que não são, assim, tão progressistas, não são partidos, assim, muito confiáveis, né? Mas, pelo menos, são pessoas da nossa comunidade que estão ocupando espaços. Me dá uma esperança muito grande de que o futuro vai ser brilhante se a gente se organizar. Inclusive, gente, fica aqui o lembrete, né? Aproveitando que o vídeo tá acabando, fica aqui o lembrete pra vocês. Política não é só a gente ir a cada 2 anos digitar alguns números numa urna e apertar o confirma. Política faz parte das nossas vidas todos os dias. Pessoas de minorias sociais, elas só de existirem já é um ato político. Política tá quando você vai ao posto de saúde para tomar uma vacina. Política tá quando você precisa comprar um alimento. Tá presente na segurança da sua rua, tá presente na educação dos seus filhos, tá presente em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, é importante que todo mundo tenha essa consciência de que não é só daqui a 2 anos, em 2022, a gente chegar numa sessão eleitoral com um papelzinho, com um título de eleitor, e lá digitar alguns números e ir embora pra casa e viver a nossa vida normalmente. O ser humano é um ser político. Então, se a gente quer um futuro um pouco mais progressista para o nosso país, para os nossos estados, para nossa cidade, a gente tem que começar a se organizar desde já para as eleições de 2022. Comecem a pesquisar candidatos e, se você tem vontade de se filiar a um partido, vai atrás, saiba um pouco mais como é que é o processo. Comece já conversando com seus amigos, com seus parentes, para vocês começarem a já se organizar para 2022, porque vai ser uma eleição muito conturbada. Eu já tô sentindo isso desde agora. Vai ser uma eleição muito conturbada, para não correr o risco de acontecer como aconteceu com os Estados Unidos esse ano, né? E eu tenho muito medo que isso aconteça aqui no Brasil também, que assim, a gente consiga tirar o Bozo do poder, mas que a pessoa que entre no poder seja ruim também, não seja uma pessoa boa para o povo, que seja mais um governo que só vai privilegiar os ricos, os poderosos, as pessoas que já têm a vida ganha, e que a gente que tá, assim, mais meio na base, né? A gente tá mais na base da pirâmide socioeconômica, a gente continue sendo esmagado e ferrado e zoado. Eu sei que o Eduardo Paes foi eleito não tem nem 2 dias direito, mas eu já quero deixar aqui o meu fora Eduardo Paes para 2024, que o Freixo volte, a gente vote nele, ele vença e ele se torne o prefeito do Rio de Janeiro.
Bem, pessoal, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito. Ative as notificações, manda esse vídeo para todos os amigos de vocês. E também me segue nas redes sociais que estão todas aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau!